E aí, galera, beleza? Olha que notícia bizarra, cara. Foi me enviado aí pelo. Na realidade, o Alex me mandou um videozinho de uma matéria da Record. E eu. Poxa, deixa eu pesquisar isso aqui, né? Eu já sou crítico à área médica no geral. Quem me acompanha há bastante tempo sabe, né? E tem coisas, cara, que se a gente fala ser uma matéria. Eu acho que tem gente aqui no canal que me chamaria de louco. Ah, Gidão, aí também já é demais. Você já quer dar opinião sobre tudo? Eu falei, pessoal, aquilo que eu dou opinião é porque eu tenho um conhecimento a passar. Eu já pesquisei, eu já comprovei. Eu não vou falar de nada que eu não sei aqui no canal. Só que essa questão médica é tão complicada porque, galera, querendo ou não, ainda existe apelo à autoridade. E muito, muito. Tem gente que diz que não usa apelo à autoridade e usa, entendeu? Na internet. Coloca lá que é isso, que é aquilo. Tem muita gente que faz isso. Então existe sim. E você acha que a pessoa que pagou uma faculdade, estudou anos nessa faculdade, você acha que essa pessoa ela vai aceitar que ela tá errada, vindo da parte de um leigo? Eu digo isso porque quando eu falava de alimentação, cara, todo assunto, pessoal, que eu pego, eu estudo muito, né? Dos assuntos mais fáceis de se estudar é o masculinismo, né? O movimento, é, as questões femininas, as leis. Por quê? Porque geralmente você observa isso no seu dia a dia, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico, vamos colocar assim. Mas nessa parte médica de você reconhecer, saber o que é uma doença, o que é, o que não é, você tem que estudar muito. Então eu gastava muito tempo nos sites médicos, né? Tem o PubMed, outros sites gringos, o próprio Google Academics para ver estudos. Tinha alguns livros onde eu estudava bastante e eu aprendi a reconhecer alguns sintomas, doenças, e entender um pouco mais como é que funcionam os remédios e ver que não é tanta dor de cabeça, não é um bicho de sete cabeças, se você souber utilizar, entendeu? Então tudo isso aí é onde eu também tirei misticismos ou não deixei misticismos entrar na minha cabeça acerca da alimentação saudável, se é natural é bom, comida verde e esse tipo de palhaçada. Então, tudo isso. Ao ponto que, se vocês têm uma ideia, eu tinha uma amiga há um tempo atrás, e uma coisa, hoje na medicina é assim, ó, vai lá e corta e acaba. Né? Amputa, faz cirurgia, sem necessidade. Sendo que uma correção alimentar, às vezes, resolveria o problema da pessoa. Eu tinha uma amiga mesmo que estava com nódulo no útero. Ela foi no médico preocupada, o médico falou, não, tem que tirar o útero. Cara, do nada, assim, ela me contou, eu falei, como assim, o médico falou isso? Mas é um nódulo. Ele não dá nem para saber, pelo que você mostrou nos exames, o que ele mesmo falou, ele não dá para saber nem se é benigno ou maligno. É um nódulo, cara. Porque vai tirar seu útero, cara? Você tá nova, você tem 30 e poucos anos. Isso vai destruir sua vida, né? Os hormônios, o psicológico. Não, 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 não. Foi, fulano, você quer sarar? Não. Fez a mudança alimentar. Teve um outro caso, galera, se eu for contar aqui casos de pessoas que reverteram ou estagnaram a doença por mudança alimentar. Tem um camarada também, o Fernando. Ele é casado com a outra amiga. Cirlei, eu vou citar aqui só, né? Esse pessoal acho que nem me acompanha mais. Assim, eu tenho o contato deles, mas acho que em vídeo eles não me acompanham mais. Ele tinha eu esqueci o nome da doença, mas era um problema no reto. E estava desenvolvendo para um câncer. O cara ficou curado. Ele reverteu, curado não estou falando no sentido milagroso não, tá? Ele reverteu a inflamação corporal dele através da alimentação. Um outro caso, cara, hoje a mulher é deputada, né? A Paula, esqueci o nome dela agora. Mas eu conversava bastante com ela na época e tal. É uma pessoa que chegou a me ajudar. Ela tinha. Não era bem aneurisma, mas ela estava com o início disso. E isso geralmente se forma por inflamação das artérias, dos vasos, né? Colesterol não funcionando ok. Estou resumindo, pessoal. São histórias longas. E aí eu passo a alimentar. Ela era quase vegana, velho. Quase. Eu falei, ó, você confia no que eu vou falar? Você vai mudar a alimentação? Eu falei, não tem um jeito. Ou é isso, ou eu passo por uma cirurgia. Eu tenho 6 meses
a cirurgia tá marcada para 6 meses. O médico disse que ia fazer uma revisão. E a cirurgia tá marcada para 6 meses. Se não melhorar, em 6 meses eu faço a cirurgia. E eu não quero fazer essa cirurgia, certo? Você tem 6 meses, então, para mudar a sua alimentação. Mano, ela mudou tudo. Mudou. Uma parada quase low carb. É porque eu faço alterações, né? Uma parada quase low carb. Depois de 6 meses ela veio contar pra mim. Eu tenho minha família de testemunho. E outras pessoas que me acompanhavam na testemunho. Quer ver, ó? Eu vou até mostrar ela aqui. É porque eu esqueci o sobrenome, cara. Quer dizer, tá aqui na cabeça, mas sabe quando você tá o negócio na cabeça você esquece? Paula, deputada. Eu acho que ela se elegeu, deputada DF. Infelizmente, mas nunca consegui. Aqui, é ela mesmo, Paula Belmonte. Mas nunca consegui contato com ela. A mulher tem 7 filhos, cara. Ela me mandava sempre a foto dos filhos. Tá aqui. Eu não sei, deve ser mais feminista, né? É até bom que não tenha contato mesmo, porque daqui a pouco fica com ódio de mim. E aí, depois de 6 meses, ela ligou pra mim, chorando, agradecendo. Então, eu tenho um monte de histórias assim, você não tem noção. Só que eu nunca me gabei e tal. Até porque, né, isso pode ser confundido, tá atuando como... Não, não tem nada a ver, só passava alimentação. Remédio, nada. Alimentação. Entendeu? Até coisinha placebo, que eu passava chá, um exemplo, já passei chá, placebo. Chá é placebo, porra, cara. Entendeu? Eu já passei. Que você via que a preocupação da pessoa, a dor de cabeça da pessoa não era uma preocupação mais psicológica, é uma dor de cabeça mais psicológica do que de fato uma doença. Fazer lá, não, faça um chá assim e tal, bota um pouco de açúcar. Hoje não, realmente o chá ajudou. A atenção dada ajudou. Mas óbvio, na época eu não falava isso. Então, por que esse início todo, pessoal? Para mostrar que eu já tive médicos em meu grupo que me ouviam acerca de alimentação. Dr. Paulo mesmo. Até hoje eu tenho um contato com ele no Instagram. Como eu falei aqui da deputada e diversas outras pessoas. Né? Já tive em grupos do próprio Dr. Laí Ribeiro. Entendeu? É porque certas coisas eu não quis participar. Né? Não, nem tudo que ele falava é minha opinião. E aí eu falei, não, a gente vai acabar entrando em conflito, eu prefiro ficar na minha. Por que eu tô falando isso? Porque, galera, eu sei essas cagadas que médicos faz. Não só por ter andado muito no hospital, não só pelo meu irmão, mas por outras questões. Minha mãe também já teve problemas. Né? E conhecer, ter filhos, então a gente anda para o hospital. E, galera, é cada maluquice que rola. Entendeu? E, já viu aquele dizer assim que o médico novo ou o médico velho é o cara que sabe. Você senta lá, ele olha pra você e ele já identifica a sua doença. Sabe por que isso acontece? Porque ele já errou tanto que pegou experiência. Então isso é o que acontece muitas vezes. Então quando surge uma notícia dessa é bom por isso. Entendeu? Porque o apelo à autoridade, o cara tem um diploma, botou um jaleco, vira Deus. Automaticamente. Tudo que o cara fala é certo, você não pode questionar. Um exemplo mesmo. Que eu comprei muita briga na época com a turma do Dr. Lai Ribeiro, porque o Dr. Lai Ribeiro fala muita besteira, cara. Fala muita besteira. E boa parte do que ele fala, eu vou dizer 99% do que o Dr. Lai Ribeiro fala, não foi ele que descobriu. Ele simplesmente leu em um livro. Não, mas também você estudou. Sim, o que eu tô falando é que ele repete. É igual o vendedor de curso. Ele repete as frases de efeito que tem no livro. Eu tô dizendo que eu tenho os livros que ele utiliza. Entendeu? E aí, essa mesma galera que fala que o sistema farmacêutico, os médicos, não sei o que lá, né, são do sistema para te vender remédio. Quando eu ia criticar o Dr. Lai Ribeiro, e aí, você é o quê? É formado em quê? Dr. Lai Ribeiro é cardiologista. Tá ligado? Tipo, mas o cara não fala de cardiologia, vocês são malucas? É a mesma coisa, né? Um exemplo, Afonso, fui criticar ele, numa área totalmente nada a ver. Não sei o que, o cara é formado em geologia pela USP. Ok. Vamos lá. 70% dos médicos recentemente formados no Brasil não sabem medir pressão arterial. Entendeu? Uma informação preocupante: 7 em cada 10 médicos avaliados pelo CRM, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, não sabem medir a pressão arterial do paciente ou mesmo identificar um infarto. Sabe que eu me preocupo com isso? Muita gente tem morrido, isso mata muita gente. Eu digo aqui, um exemplo, na minha cidade, se instaurasse uma investigação no hospital daqui, com certeza muita gente sairia e sairia preso. Porque é estranho uns casos que acontecem aqui. Muito estranho. Muito estranho.
Segundo a entidade grande, parte deles tem uma formação ruim. O marido da Luísa morreu há 6 anos. José Carlos deu entrada no hospital com dor no peito, nos braços e no estômago. O médico receitou remédios para virose, segundo a família. Eu falei para ele, doutor, eu não vou deixar dar remédios para o meu marido. Ele está infartando. Aí ele perguntou, como a senhora sabe? Né? A senhora é médica? Eu estudei não sei quantos anos. Um exemplo, meu irmão, uma galerinha que é arrogante pra caramba. E é os que mais erram, nutricionista. Arrogante pra caramba, é os que mais erram. 20 minutos depois, ele morreu de infarto dentro do hospital. O médico que fez o atendimento foi demitido neste caso. Mas, demitido, o cara foi demitido, né? Só isso. Mas não saber diagnosticar um infarto é mais comum do que se imagina. Cara, você entra aqui na internet, você sabe todo o passo, tem vídeo ensinando como é que você identifica o que é infarto, o que não é, sabe? Tem tudo. Você sabe qual é o problema? O cara vai lá, faz 6 anos de medicina, ele saiu da faculdade, ele acha que ele não precisa estudar mais. Entendeu? Ele acha que ele não precisa estudar mais. É isso que infelizmente acontece. A própria medicina ele vai alterando. Um exemplo, hoje já é sabido que o açúcar é parte dominante, né? Pela medicina, parte dominante da síndrome metabólica, né? Diabetes, hipertensão, sobrepeso, né? E outras doenças correlacionadas. Tem médico ainda que receita açúcar para as pessoas. Ou o cara vai receitar alguma mudança alimentar, aí o cara tira o pão comum e põe um pão integral. Um médico desse estudou? Pão integral e pão comum é a mesma coisa, cara. É trigo do mesmo jeito. Não faz diferença. Ah, não, porque veja bem, o integral ele vai quebrar. É mais difícil quebrar as moléculas. Cara, não é mais difícil, mas não é como vocês pensam, não é que vai levar um dia para você processar isso, cara. É coisa de minutos de diferença. O resultado no final do dia é exatamente o mesmo. Aí você sabe o que é engraçado? Que a mesma indústria farmacêutica e alimentícia, principalmente a indústria, elas são aliadas, mas principalmente a farmacêutica, elas que formam médicos. Indústria essa que é dominada pelos Rockefeller, tá? Quase 70% dos mais de 3 mil inscritos na prova não conseguiram identificar esse problema. Ou seja, não é só um estudo epidemiológico, não, tá? É um estudo randômico controlado. Porque foi em uma prova escrita. Ou seja, de fato, foi testado o conhecimento do médico. Não foi porque alguém disse. Isso é assustador, galera. Isso é apavorante. 86 erraram ao responder como seria o tratamento de uma vítima de acidente de trânsito. E mais grave, quase 7 em 10 médicos não sabiam nem mesmo medir a pressão arterial de um paciente. A enfermeira faz. Aí é preciso na hora, uma urgência, o cabra não sabe. A prova valia apenas... Rapaz, minha mãe sabe. Né? Minha mãe tem lá o medidor de pressão do meu pai em casa. A prova valia apenas os conhecimentos básicos que um médico precisa ter para fazer atendimento em posto de saúde ou em um pronto-socorro. Por exemplo, 40% dos inscritos foram reprovados no exame. A prova, de uma maneira geral, do ponto de vista de uma análise científica e prova técnica, é uma prova de médico para fácil. Olha aí. Ela avalia o conhecimento essencial que um recém-formado tem que ter para começar a fazer medicina. Ressaltou o coordenador do exame, Clemêncio Braulio Júnior. Todas as faculdades de medicina dos estados foram avaliadas. Os recém-formados das escolas privadas tiveram o pior desempenho. A escola privada teve o pior desempenho. Estranho isso aqui. Mas enfim, isso aqui não entra na questão. Agora vamos lá? O pior desempenho, mas em números, né? É muito diferente. Eles não põem números, o foda é isso. Mas vamos lá. Considerações finais disso aqui. Cota. Todo mundo tem que virar médico. O pobre agora vai virar doutor. O resultado é isso aí, filho. Porque tu tem que passar todo mundo. E aí você não pode exigir não pode exigir mais conhecimento. Não pode apertar mais. A pessoa tem que se formar. Ela não vai ficar a vida toda em uma faculdade, não é isso? Tá aí o resultado. E só vai piorar, tá? A gente vai começar a subir agora com mais frequência. Porque esses médicos formados lá atrás são os que estão atuando hoje. Então tá aí. Né? O L vem sendo feito nesse país há muito tempo. Há muito tempo. Empurra médico. Porque, pô, Gidão, mas
Não, né, nos mais médicos, muitos médicos do Brasil foram empurrados. Caras que não tinham condições, não tinham formação ainda. Eles foram empurrados por mais médicos também. Mais médicos não só trouxe cubano. Jogou outros médicos que estavam aí esperando, entendeu? Não atuando também para muitos lugares, cidades pequenas e por aí vai. E tá aí o resultado, né? Um resultado que custa vidas. Quando a medicina vai ser responsabilizada pelas milhares, sequer 1 bilhão de vidas que eles têm, né, ceifado por negligência, por falta de conhecimento, e ainda arrogam para si, né, anjos da vida, da saúde. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição.